Agradeço a confiança do pastor, agradeço as orações dos irmãos, pastor Aldenor, pastor Ailton também. Vamos aqui iniciar nossa aula sobre hermenêutica bíblica. Primeiro falando que hermenêutica, pessoal, pode parecer uma palavra até um pouco estranha, porque é origem grega. Hermenêutica é uma palavra de origem grega e significa interpretar, traduzir. Então, nós vamos ter aqui, em outras palavras, 3 aulas sobre interpretação bíblica, porque é isso que trata a hermenêutica. Amém? Como vocês sabem, o tema do nosso seminário é Atos, capítulo 8, versículo 30. As palavras do evangelista, Filipe. Ele chega para o eunuco, quando o eunuco está lendo uma passagem do livro de Isaías, e ele pergunta: entendes o que lês? A pergunta é bem interessante. Você entende o que você está lendo? E a resposta também é bem interessante. Como eu vou entender se não tem quem me explique? Então mostra humildade, mostra aqui nesse texto o poder que há na palavra de Deus quando ela é compreendida. Esse texto mostra o poder, a história da conversão de uma vida pela palavra de Deus. Amém? Então, eu utilizei uma imagem do livro que eu tenho, Entendes o que lês, do Gordon Fee e Douglas Stuart. Essa capa aqui é uma capa vermelha, diferente da que o pastor mostrou, porque essa aqui é a 3ª edição. Existe uma versão mais atualizada do que essa, que está sendo mostrada aqui, que é a 4ª edição, que vai ser sorteada para os irmãos ao final. Amém? Como introdução, todos nós, irmãos, quando lemos a Bíblia, quando lemos o texto bíblico, nós, até sem saber, já aplicamos princípios da hermenêutica, quando nós estamos lendo. Eu queria que os irmãos levantassem o braço direito. Todos vocês, levantem o braço direito. Todos vocês. Beleza, eu vi que todos vocês levantaram o braço direito. Então, é uma prova de que vocês interpretam a Bíblia. Interpretam o texto bíblico. Porque Jesus disse, que se o teu braço direito te faz tropeçar, arranca ele. Então, eu não vi ninguém aqui, que não levantou o braço direito. Então, vocês já interpretam o texto bíblico. Ou seja, vocês já entendem que o Senhor Jesus usou um exagero, usou uma figura de linguagem, usou uma hipérbole para reforçar o entendimento daquilo que ele estava dizendo. Isso é hermenêutica. Vocês têm os braços direitos, vocês têm os olhos direitos, Então vocês, assim como está escrito lá em Mateus 5, 29 e 30, já aplicam os princípios da hermenêutica no entendimento do texto bíblico. Importância. Por que hermenêutica? Por que compreender? Por que entender o texto bíblico é tão importante? Lá em Mateus 13, o Senhor vai contar para nós a parábola do semeador. E vocês lembram qual que é a condição para aquela semente que caiu em terra fértil produzir frutos a 100, 60 e 30 por 1? Vocês lembram? Qual que é a condição? Quando o Senhor explicou a parábola, o que ele disse? Ele disse que aquela semente que caiu em terra fértil são aqueles que ouviram e entenderam a palavra de Deus. E aí sim, essa palavra penetrou no coração, na terra fértil, e produziu frutos a 100, 60 e 30 por 1. Então é por isso que é importante a gente entender aquilo que a gente está lendo. Porque só assim vai produzir, essa palavra vai ser capaz de produzir frutos que o Senhor espera de nós. Amém? Outra coisa, pessoal, o sentido correto do texto é a verdadeira palavra de Deus. É a verdadeira palavra de Deus. Lá em Mateus 4, versículo 6, nós temos a passagem da tentação do Senhor. O Senhor ele foi para o deserto,
vocês lembram? E lá ele foi tentado pelo diabo. E o diabo ele usou um texto bíblico. Vocês lembram qual texto que era? Salmo 91, né? Versículo 11, 12, né? Do Salmo 91. Então, o texto fora do sentido correto, tem um pregador que falou isso, palavras fortes, ele disse. O texto fora do sentido correto não é palavra de Deus. Segundo o pregador, né? É palavra do diabo. Olha só. Se você aplica o texto, né? Fora do seu sentido original, quando você deturpa o texto bíblico, isso não é palavra de Deus. Isso é palavra do diabo. Eu achei isso bem forte, mas é bom para a gente ser impactado e entender qual que é a importância da hermenêutica, de entender corretamente aquilo que a Bíblia quer dizer. Amém? E o diabo ele fez isso, não foi só a primeira vez. Quando ele tentou o Senhor, lá naqueles 40 dias, foi a segunda vez que o diabo fez isso. Então, o diabo é mestre em alterar o sentido da Bíblia. Ele fez isso também lá no Jardim do Éden, né? Não foi assim que o Senhor disse? Não foi assim que Deus disse? Falou para a mulher. E aí ele alterou a palavra de Deus, alterou o sentido das palavras do Senhor para enganar a mulher e fazer com que ela comesse o fruto. Então, olha só, né? A importância de você entender o correto sentido do texto bíblico. Definição. Um dos conceitos de hermenêutica, segundo os teólogos, né, esse conceito é o mais famoso, é o que diz que a hermenêutica é a arte, aliás, é a ciência e a arte da interpretação bíblica, né? A hermenêutica é a ciência e a arte da interpretação bíblica. Eu sublinhei as duas palavras para a gente dar um destaque maior. Por que hermenêutica é ciência? Por que hermenêutica é arte de interpretar a Bíblia? E, na sequência, eu vou mostrar uma imagem. Né, vocês estão vendo aqui, ó, cientistas, né? Eles estão no laboratório. E é assim, irmãos, que a gente tem que encarar o texto bíblico. Nós devemos ler a Bíblia como se nós fôssemos cientistas, aplicando uma ciência. A ciência significa que existe um método para você entender o texto bíblico, assim como os cientistas fazem. Os cientistas, eles usam padrões para fazer os experimentos, não utilizam? Assim também devemos ser nós, quando vamos ler a Bíblia. Existem padrões, existem ferramentas, existem formas que foram provadas, que foram validadas por outros, para nós entendermos o texto bíblico, assim como os cientistas fazem. É nesse sentido que hermenêutica é ciência. É ciência. A gente usa ferramentas, às vezes um dicionário bíblico, às vezes um comentário bíblico, né? Às vezes outras traduções. E os cientistas também usam ferramentas, eles estão utilizando ferramentas para fazer aquele experimento. Então, é nesse sentido, é que a hermenêutica existe um padrão, existe um método, existe uma fórmula para ser aplicada, existem ferramentas para que a gente consiga entender o que a Bíblia nos diz. E não é só ciência, é também arte, não é isso? Hermenêutica é a ciência e a arte de interpretação bíblica. E como que a gente entende, né, hermenêutica como arte? Aqui nós estamos mostrando uma das 10, eu pesquisei no Google, uma das 10 obras de arte mais famosas, né? É uma obra do Rembrandt, eu não sei se é assim que pronuncia, né? Quem entende de arte aí deve saber melhor do que eu. Né? Um pintor neo-irlandês chamado Rembrandt, que ele fez essa pintura em 1639, né? E é uma das 10 mais famosas. Nós,
como quando nos deparamos com a Bíblia, nós devemos adotar aquela postura de um crítico de arte. De um crítico de arte. Porque isso aqui é uma obra de arte, né? E como um crítico de arte, nós temos que analisar o texto bíblico como se nós estivéssemos analisando uma pintura. Qual que é a emoção que o artista quis passar com aquela imagem? Qual que é a perspectiva, qual que é o ângulo, qual que é o enfoque, né? Qual é o estado de espírito do artista quando ele pintou aquilo? Qual é a emoção que ele quer transmitir para nós? Então, nós devemos, da mesma forma, entendermos, né, nos deparar com o texto bíblico dessa mesma forma, tentando entender todas essas nuances, todo esse enfoque que a ciência não é capaz de nos dar, mas que um artista é capaz de nos dar. Então, nós devemos, né, ler a Bíblia como se fôssemos críticos de arte, para tentar enxergar aquilo que o autor quer nos passar, mas que com ferramentas da ciência a gente não consegue. Mas como um crítico de arte, a gente consegue perceber. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Um conceito importante, irmãos. Hermenêutica e exegese, né? São duas palavras aí da teologia. O livro de Gordon Fee e o Douglas Stuart, ele vai diferenciar da seguinte forma o que é um e o que é outro. O que é exegese? Exegese é compreender o que foi dito aos primeiros ouvintes lá e antigamente. Então, isso é exegese, né? E hermenêutica, o que é hermenêutica? Hermenêutica é ouvir essa mesma palavra que foi dita lá e antigamente e entender no contexto de hoje e aplicar hoje nas nossas vidas. Então, a hermenêutica, ela engloba a exegese, né? A exegese é uma parte da hermenêutica. Eu vou dar um exemplo para ficar bem claro, né? Para ficar mais claro. Lá em Gênesis, no capítulo 12, versículo 3, nós vamos ler o chamado de Abraão, né? Deus, ele chama Abraão para sair da sua terra, da sua parentela. E ele diz assim no versículo 3, abençoarei os que o abençoarem. Eu estou lendo na NVI. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Abraão, ele ouviu essas palavras do Senhor. A exegese é entender como que Abraão ouviu essas palavras, né? E a hermenêutica é entender como essas mesmas palavras falam comigo, falam conosco. A exegese busca entender como essas mesmas palavras falam conosco e podem ser aplicadas nos dias de hoje. Vocês entendem que há uma diferença? Abraão entendeu essas palavras de uma forma. E nós, hoje, nós entendemos de outra forma, né? Abraão não sabia, muito provavelmente, ele não sabia como Deus iria fazer para que, por meio dele, todas as famílias da terra fossem abençoadas. Mas hoje a gente já consegue entender isso. Então, nós temos uma visão mais holística do que Abraão. A gente consegue entender, levando em consideração, não somente aquelas palavras do Senhor a Abraão, mas o texto bíblico, a revelação na sua completude. Se a gente for empregar, né, a palavra de Deus de uma maneira mais ampla, a gente vai ver que o apóstolo Paulo falou aos Gálatas que aqueles que são da fé é que são os filhos de Abraão. Então, olha só como eu recebo essa palavra. Eu leio esse texto e falo assim, o Senhor
está falando também comigo. Isso aqui diz respeito a mim também. Quando eu faço isso, eu estou aplicando a hermenêutica. E quando eu me coloco no lugar daqueles primeiros ouvintes, e como que eles entenderam a palavra, eu estou colocando a exegese. Para fazer uma exegese adequada, a gente precisa analisar o contexto, a cultura, né, a língua, o idioma. A hermenêutica, ela abraça tudo isso. Amém? Tranquilo por enquanto? Glória a Deus. Pressupostos. Importante, antes da gente, né, seguir com a aula, a gente falar de pressupostos. A Bíblia é a palavra de Deus, irmãos. Né? Se eu não entendo a Bíblia dessa forma, isso vai prejudicar a minha interpretação do texto bíblico. Vocês concordam? Um ateu, quando ele lê a Bíblia, ele entende da mesma forma que nós, quando lemos a Bíblia? Não. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Isso está relacionado com fé. Se você tem fé, né, você crê que isso é a palavra de Deus. Isso está relacionado também com autoridade. Você entendendo que a Bíblia é a palavra de Deus, você sabe que você tem que se submeter à palavra de Deus. A palavra de Deus é autoridade, ela é inerrante, ela é infalível, ela é a nossa regra, né, de vida. Ela é a nossa regra de fé e prática. Então, a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus e não tem como a gente continuar sem esse entendimento. Segundo, a Bíblia, a si mesmo se explica. Né? Ela mesma vai se explicar. Lá em Mateus 22, 29, o Senhor Jesus ele disse para os saduceus, né? Errais, não compreendendo a Escritura e nem o poder de Deus. Aí ele citou, né, um texto lá do Antigo Testamento, que fala que o Senhor é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Né? Ou seja, ele explicou com base na palavra de Deus lá no Antigo Testamento. Então, a Bíblia, ela mesma se explica. Uma outra coisa também que é um pressuposto para a gente poder seguir no estudo da hermenêutica. É necessária a iluminação do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a gente não consegue fazer a interpretação bíblica de maneira correta. Provérbios 1, 23 diz assim: atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. E eu até destaco que essa parte é a mais importante, irmãos. Não tem como a gente entender o texto bíblico, não tem como a gente interpretar a Bíblia de maneira correta sem uma vida de comunhão com Deus, sem a gente se humilhar, sem a gente colocar o nosso joelho no chão. Muitas vezes é necessário mais isso do que o próprio estudo, né? É necessário a gente jejuar, é necessário a gente se humilhar, é necessário oração, é necessário uma vida de comunhão com Deus, é necessário jejum, é necessário colocar o Espírito Santo, clamar ao Espírito Santo: fica do meu lado, Espírito Santo, me ajuda a entender a sua palavra, né? Então, o Espírito Santo é fundamental na interpretação bíblica também. Eu gostaria que os irmãos agora, né, não sei se vocês conseguem ler. Vocês conseguem ler daí? Talvez os lá do fundo não consigam, né? Isso aqui também é importante. Lá em cima, né, no canto esquerdo, lá em cima, temos o chefe. Vocês estão identificando o chefe? O chefe, ele entrega um papel para o José. E ele fala assim: Zé, quero o número deste pedido. Aí, está passando no corredor aqui um colega, né, de trabalho. Isso aqui é um escritório, né, um ambiente corporativo. Está passando um colega e ele escuta, só que ele não entende correto. Ele entende despedido? Né? Olha só a confusão, irmãos.
Aí o outro que está tomando água aqui pergunta, o Zé? Olha a confusão. Aqui do outro lado, né? O quê? Aí esse outro já chega à conclusão, o Zé está despedido. Olha só esse aqui, ó, vocês conseguem ver esse aqui? Ó, esse aqui, ele é todo amedrontado, né? É aquele todo assustado, ele tem medo de tudo, e ele pergunta, eu também? Olha a confusão. E aqui nós temos aqui uma outra conclusão, né? O Zé e o Tadeu estão despedidos. E olha só como é que olha só o desespero desse. Todos nós vamos ser despedidos, né? Era isso que o chefe queria dizer? De quem é a culpa? Do chefe? Ou daquele que entendeu errado? É daquele que entendeu errado, né? O que eu quero dizer para os irmãos? Eu quero dizer para os irmãos que o texto bíblico, a Bíblia, a palavra de Deus, só existe um sentido, que é diferente do significado. Então, uma coisa é o sentido, outra coisa diferente é o significado. O que é o sentido, irmãos? O sentido é a intenção do autor. O autor, né, os 40 autores, né, que escreveram aqui o texto bíblico, eles escreveram com uma intenção. Eles escreveram querendo dizer alguma coisa, querendo comunicar alguma coisa, certo? E é só uma coisa. É comunicar uma coisa. Eles escrevem com um objetivo específico, todos os autores. Então, só existe uma maneira de interpretar o texto bíblico. O texto bíblico só quer dizer uma coisa, e o trabalho do hermeneuta é entender o que é. Qualquer outra coisa, diferente daquilo que o autor escreveu, é errado. Né? É errado. Então, a Bíblia só tem um sentido. Aí os irmãos podem até perguntar, né? Beleza. Então, só existe uma pregação correta do texto bíblico? Aí a resposta é não. Porque eu entendo o texto bíblico investigando a intenção do autor, o objetivo do autor, mas esse entendimento do texto bíblico eu posso aplicar de várias maneiras. Então, existem diferentes pregações do mesmo texto bíblico, por quê? Porque existem diferentes formas de aplicar o texto bíblico nas nossas vidas. Amém? Lembram de Provérbios? Eu sou ruim de endereço, mas tem um texto de Provérbios que fala assim, né? Que o cordão de 3 dobras, ele não se rompe com facilidade. Não é isso? Não tem um texto bíblico que fala isso? É Provérbios mesmo, né? Eu sou ruim mesmo, é Eclesiastes. Eu sou ruim mesmo. Então, muita gente interpreta esse texto bíblico como se fosse o marido, a esposa e o Espírito Santo. Ou o marido, a esposa e Deus, não é? Mas isso é errado. O autor, ele não quis dizer isso. O autor, ele não fala sobre matrimônio nessa passagem. Se você for investigar o texto, não fala sobre matrimônio. O autor, ele fala sobre unidade. Então, quando você entende que é marido, esposa e o Espírito Santo, você está limitando o poder daquela palavra, daquele texto bíblico, ao relacionamento conjugal. Mas você pode usar, irmãos, esse texto com o seu irmão de oração, com seu irmão de oração, com mais outro irmão de oração. Também pode ser aplicado da mesma forma. Vocês estão entendendo a diferença de sentido e significado? O sentido é a intenção do autor. Nesse exemplo que eu dei, a intenção do autor é falar sobre unidade. E o significado é a aplicação do texto. Uma das aplicações é no matrimônio, mas não é exclusivamente na vida conjugal. Eu posso usar, né,
pastor Aldenor, pastor Roberto, pastor Silvio, né? Se unindo aqui na igreja, né? Com os outros pastores, né? Só um exemplo. A importância dessa unidade, a sua irmã de oração, o seu sócio. Se você tem um sócio, né? Pode ser você, o seu sócio, o Espírito Santo. Então, a importância da unidade. Amém? Então, existe uma diferença de sentido e significado. Vamos correr, né? O único controle apropriado para a hermenêutica se acha na intenção original do texto bíblico. De outra forma, os textos bíblicos podem ser forçados a significar tudo quanto significam para qualquer leitor. Né? Se eu não buscar o sentido que é a intenção do autor, a Bíblia vai dizer qualquer coisa para qualquer um. E isso não é correto. Isso dá muita margem para heresias. Amém? Quem, irá dizer que a interpretação é certa ou errada? Qualquer coisa vai servir, se a gente não se aplicar como cientistas, como críticos de arte, na busca, né, do que o texto bíblico está querendo nos dizer. Palavras do Gordon Fee e Douglas Stuart. Não podemos fazer significar o que nos agrada e depois dar os créditos, entre aspas, ao Espírito Santo. Né? Não podemos fazer significar o que nos agrada e depois dar os créditos ao Espírito Santo. A ajuda do Espírito Santo é nos conduzir à descoberta da intenção original e nos orientar nos momentos em que procuramos fielmente aplicar o significado à nossa realidade. Amém? Então, eu queria agora que vocês lessem esse texto. São 3 textos, tá? Esse aí é o primeiro. Não é um texto bíblico. Vai que não é um texto bíblico. Leram? Que texto é esse? O que vocês podem me dizer sobre esse texto? Vocês reconheceram? A Carla sabe, né? Professora, né? Do ministério. Isso aqui é o quê, Carla? Isso aqui é uma música. Muito bom. É uma música. Então, a gente pode dizer que esse gênero literário é uma música, né? Qual é o público-alvo? Para quem for? Crianças. Muito bom. Com qual objetivo? Educar a criança? Não, né? Com qual objetivo? Entreter, brincar. Muito bom. Muito bom. Segundo texto que também não é bíblico, né? Vai que vocês não saibam. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. O que é isso, pessoal? Isso aqui é uma canção? O que é isso? É um artigo, né? Eu não sei dizer qual é. Não sei se é o primeiro? Eu não sei, eu não sou advogado. Então, é uma lei, né? É uma lei, é um artigo. Qual que tem mais importância para a nossa sociedade? Esse ou o slide anterior? Ou do meu pintinho amarelinho? Esse aqui, né? Hoje em dia está mais fraco, né? Vamos deixar para lá. Beleza. Vamos. Então, público-alvo diferente, né? A importância é diferente. O gênero literário aqui é também diferente, né? O gênero literário. Isso aqui é lei, né? Um negócio mais sério. E esse outro aqui, pessoal? Terceiro.
Que gênero literário é esse? Isso aqui é o quê? É uma lei? O que é isso aqui? É uma anedota, né? É uma piada, né? É uma piada. O que o pagodeiro foi fazer na igreja? Cantar pagode. Pagode aqui é, né? Não precisa explicar, né? God é Deus, né? Então, olha só, irmãos, se eu dissesse para vocês, ó, eu vou contar uma piada. Antes de contar a piada, isso já altera a forma de você entender o que vai ser dito? Vocês concordam? Concordam comigo que altera? Eu vou contar uma piada. Opa, beleza, eu já fico todo animadinho, né? Todo feliz, né? Já fico sorrindo, né? Não é assim com a gente? Não altera a forma? Irmãos, contexto bíblico também é a mesma coisa. Contexto bíblico é a mesma coisa. Vamos passar. A Bíblia, ela foi escrita também, né, da mesma forma, com diversos gêneros literários. Nós temos epístolas, nós temos narrativas, nós temos evangelhos, nós temos parábolas, nós temos leis, profetas, poesia, sabedoria e apocalipse, né, leitura apocalíptica, né? Então, da mesma forma que nós utilizamos gêneros literários, né, como músicas, como leis, como piadas, né, o texto bíblico também foi escrito utilizando esses mesmos gêneros literários. Então, nós também temos que interpretar cada gênero literário segundo aquilo que ele é, segundo cada gênero literário. Amém? Então, ó, gêneros literários fazem mais do que apenas classificar textos. Eles dão um código que forma o caminho pelo qual um leitor irá interpretar aquele texto. Não se trata aqui de forma de classificar os livros da Bíblia para fins de organização. Ó, uma outra coisa importante, irmãos. Vocês sabem que a nossa Bíblia, os livros da Bíblia foram organizados, né, de forma a juntar livros parecidos, né? Nós temos aqui os livros históricos, nós temos depois os poéticos, não é isso? Salmos, Jó, Salmos, Provérbios, depois nós temos os proféticos, né? A Bíblia é dividida em profetas maiores e depois profetas menores. Não é essa classificação de organização da Bíblia que eu estou me referindo, tá? Não é essa. Porque a Bíblia, nós vamos ter textos poéticos lá nos profetas. Na verdade, textos poéticos a gente vai encontrar na Bíblia inteira. Entende? Então, a gente tem que saber identificar textos poéticos lá no Pentateuco, lá nos livros históricos, lá nos evangelhos, né? Então, a gente tem que entender, né, o que é uma poesia e identificar esse tipo de texto, não somente no livro de Salmos, mas em qualquer outro local que venha aparecer. Amém? Parábolas também, leis também, narrativas também é a mesma coisa, né? Então, nós vamos falar sobre 3 gêneros literários. O primeiro é a narrativa, depois a gente vai falar sobre poesia bíblica e depois sobre sabedoria. E no domingo que vem, né, os outros professores vão falar de mais 3 e depois mais 3 gêneros literários. Amém? Primeiro, narrativas. O que é narrativas? Narrativas são histórias significativas que recontam os eventos históricos do passado com a intenção de dar sentido e direção a um determinado povo no presente. A diferença de narrativas de outros povos em relação ao povo de Israel é que a narrativa bíblica, ela é uma história contada
da perspectiva de Deus. É uma história contada com aquilo que Deus achou importante o seu povo, e nós estamos incluídos, sabermos, né? Então, isso é uma narrativa. Informações aqui gerais sobre narrativas. As narrativas, se a gente for considerar só o Antigo Testamento, o Antigo Testamento é composto de 40% só de narrativas. Se a gente for considerar a Bíblia inteira, essa porcentagem pode chegar a 70% da Bíblia. São histórias, são narrativas. Encontram-se também nos livros de Daniel, né? Daniel, apesar dele ser um profeta, né? Está lá nos profetas menores, né? Menores? Maiores já, né? Maiores. Vocês me ajudam aí, irmãos. Então, apesar de estar lá nos profetas maiores, né? Jonas é profeta menor, né? Boa parte do livro de Jonas é composto por narrativas. É uma história que está sendo contada ali no livro de Jonas. Ageu, a mesma coisa, Jeremias, a mesma coisa, Ezequiel, a mesma coisa, Isaías também. Nós temos histórias, não somente profecias, mas nós temos histórias contadas ali no livro de Isaías, no livro de Jó. O livro de Jó não é inteiramente poético, não é. No livro de Jó, o comecinho, né? O comecinho lá no final também são narrativas. Então, olha só a importância de você saber identificar o gênero literário para você poder interpretar aquele gênero literário. Os evangelhos também, né? E quando eu for ler as narrativas, irmãos, é importante que eu saiba que cada narrativa ela vai se enquadrar em um nível, ou primeiro nível, ou nível intermediário, ou um nível superior. A Bíblia, irmãos, ele é um livro, né? Ele é um livro composto por 66 livros, mas que formam uma unidade. Isso aqui é um livro só, conta uma história, né? Conta uma história. Se a gente for resumir a Bíblia toda, vai contar a história da criação, a história da queda, a história da redenção e a história da consumação, né? Então, lá na criação, depois tem a queda, e o Senhor ele faz uma profecia, a profecia de que haveria um filho da mulher, um descendente da mulher que irá esmagar a cabeça da serpente, não é isso? E o restante da Bíblia vai contar como que o Senhor vai cumprir essa profecia, né? Então, essa é a história do nível superior, essa é a história, né, macro, né? Então, olha só aqui, reforçando, irmãos, a importância da gente ler a Bíblia toda. A gente lê a Bíblia toda, a gente lê porque é um livro único, né? É um livro único. Eu estava vendo um vídeo na internet e aí tinha uma pessoa que eu acho que ele estava no aeroporto, né? E ele abordava as pessoas perguntando: qual é a sua religião? Aí a pessoa falava: eu sou cristão. Muita gente falou: eu sou cristão. Aí ele perguntava: então me diz 2 versículos bíblicos. Aí, né, a pessoa não sabia, né? 2 textos bíblicos. E o que me deixou impressionado foi que, quando ele perguntou para os muçulmanos, era na hora. Era na hora, né? Então, a gente tem que ler a Bíblia toda, porque a Bíblia é um livro único, com começo, meio e fim. Não tem como a gente ficar, né, pegando só textos separados da Bíblia. A gente tem que encarar a Bíblia como um livro completo, e isso é o nível superior. E no nível intermediário, nós temos, né, aquelas histórias de um povo redimido por Deus para o seu nome, né, constituído 2 vezes por uma antiga aliança, por uma nova aliança, né? Isso já é o nível intermediário. E no primeiro nível se encontra aquelas centenas de histórias narrativas individuais que perfazem
os outros 2 níveis superiores. Então, quando a gente lê, né, uma narrativa, onde se encaixa essa história? Se encaixa no primeiro nível? Se encaixa no nível intermediário ou se encaixa no nível superior? Nada que existe na Bíblia está lá na Bíblia por acaso. A gente tem que entender qual é a contribuição daquele texto para o seu contexto, que muitas vezes pode ser um primeiro nível, ou um nível intermediário, ou um nível superior. Entendendo a Bíblia dessa forma, a gente consegue entender com mais facilidade os textos, né, o gênero literário classificado como narrativas. Amém? Nas narrativas existem recursos literários, né? Narrativas são histórias, e nessas histórias a gente vai ver as cenas, né? Os acontecimentos em determinados locais, isso são cenas. A gente vai ver personagens, a gente vai ver diálogo, a gente vai ver enredo, né? Como que se sequencia essas cenas. A gente vai ver recursos retóricos nas narrativas. Por exemplo, repetição e inclusão, né? Eu separei aqui um texto para a gente analisar essas características que a narrativa possui. E, vamos ver se tem tempo. Eu acho que não vai ter tempo, não. 1 Reis, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 24, a gente consegue identificar as cenas na história de Elias, né? Em casa vocês vão ler, né? Vocês deem uma lida. Esse material aqui a gente vai compartilhar para vocês lá nos grupos da igreja, tá bom? Mas se você for ler o livro de 1 Reis, do capítulo 17, versículo 1 até o versículo 24, você vai ver 4 cenas bem definidas. E como que a gente faz para interpretar aquela narrativa? A gente vai ver tudo isso que nós mencionamos, os personagens, os diálogos, os enredos e os recursos retóricos, como repetições, por exemplo. Lá nesse texto de 1 Reis, as 4 cenas são as seguintes. Primeira, Elias no palácio perante o rei Acabe, né? E quando ele está no palácio, perante o rei Acabe, ele se alimenta ali da comida do rei Acabe, né? Isso está subentendido. Depois, a segunda cena, Elias sendo alimentado pelos corvos, né? Vai do versículo 2 até o versículo 7. A terceira cena é Elias pedindo à viúva para alimentá-lo, né? Do versículo 8 até o versículo 19, né? Então, vocês vão percebendo que em cada cena há coisas que são comuns, né? E isso é o autor dando um direcionamento para que nós possamos entender realmente aquilo que ele quer que a gente entenda. Na quarta cena, nós temos a morte da viúva e Elias restaurando a vida com a ajuda de Deus, do versículo 17 ao versículo 24. E se a gente for analisar desde o primeiro versículo até o versículo 24, existe uma repetição, né? A palavra do Senhor. Eu vou até ler aqui, 1 Reis 17, eu vou ler aqui o versículo, um momentinho só, 17, 24. Né? Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é a verdade. Então, analisando esse texto, sabendo organizar os versículos em cenas, a gente vai chegar à seguinte conclusão, né? O narrador, muitas vezes, coloca o ponto que deseja apresentar na forma de uma citação ou discurso na boca de um dos personagens-chave em algum estágio culminante da trama. Qual que é o estágio culminante da trama? Esse versículo 24, em que a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é a verdade.
Do ponto de vista do narrador, o ponto de vista do narrador era demonstrar que a palavra de Deus era digna de confiança em cada uma das circunstâncias da vida relatada nas 4 cenas. Elias, ele estava no palácio, depois Elias teve que ser alimentado pelos corvos, mas tudo isso era por causa da palavra de Deus. E porque Elias, ele cumpria a palavra de Deus, Deus o sustentou nesses problemas que ele teve, né? E que a gente conseguiu identificar aí no capítulo 17, versículo 1 a 24. Amém? Cuidado, pessoal. Cuidado. O que a narrativa não são? O que não são as narrativas? Narrativas não são histórias cheias de significados ocultos. Lembra que eu falei para você que o texto tem um sentido? O texto ele tem um objetivo. E o objetivo, às vezes, está claro. É aquele mesmo que a gente lê, que qualquer um, né, consegue entender. É errado, pessoal, a gente procurar textos, né, nos textos bíblicos, coisas ocultas. Isso aí é alegoria, né? A gente não pode ler a Bíblia dessa forma. O autor ele quer dizer só uma coisa. E a gente tem que se esforçar para entender o que é. E não ficar buscando coisas ocultas, né? Coisas ocultas. A gente tende a ficar procurando coisas que o texto não diz. E isso é vaidade da nossa parte. Eu já fiz isso, irmãos. Eu já fiz isso. Vou ministrar aquela palavra e vou surpreender todo mundo com uma mensagem que ninguém nunca pregou na história do cristianismo. Né? Será que aquilo que eu estou vendo ninguém nunca viu? Né? Isso é vaidade. Né? Às vezes o texto bíblico é aquilo ali e pronto, é isso que tem que ser pregado, é isso que tem que ser ministrado. Isso funciona desde sempre. Do jeito que está, funciona desde sempre. Não tem necessidade de eu inventar nada, tentar incluir aquilo que o texto não quer dizer. Entende? Então, histórias são cheias de significados ocultos, é uma maneira de não interpretar narrativas. Amém? Histórias que devem ser personalizadas. Também é um cuidado que a gente tem que ter quando nós lemos o texto bíblico. Isso é um cuidado que a gente tem que ter. Por exemplo, nós vimos diversas mulheres, né, que queriam dar à luz e não conseguiam. Né? Diversas mulheres. O texto narra. Dá exemplo aí, Rebeca, né? Rebeca era uma. Né? A Ana, né? A mãe de Samuel, né? Isabel. Então, diversas mulheres. Então, eu não posso ler o texto bíblico e entender que, assim como Deus fez com aquela mulher, Deus necessariamente vai fazer comigo. Não é a intenção do autor dizer que Deus sempre age daquela forma. Não é a intenção do autor. É lógico que Deus pode colocar a fé no nosso coração para a gente buscar, né, ser curado por Deus. Mas a intenção do texto é só contar a história. A intenção do texto, da narrativa, é contar a história exatamente como aconteceu. Então, a gente não pode personalizar para nós o texto bíblico. Eu vou ler aqui o que o Douglas Stuart e o Gordon Fee ele coloca aqui no livro Entendes o que Lês. Aqui, ó, quer ver? Não significa que cada narrativa individual é para ser entendida de alguma forma como uma palavra de Deus para cada um de nós, né? Não é para ser entendido dessa forma. Às vezes a gente lê textos narrativos, né? Pensando assim, o que Deus vai falar comigo? Deus vai falar comigo alguma coisa, né? Deus vai falar comigo alguma coisa. E, na verdade, Deus não quer falar
alguma coisa sobre você no texto bíblico, mas sobre ele. A gente tem que entender mais de Deus, procurar Deus, conhecer Deus no texto bíblico. Se a gente for ler a Bíblia voltado para nós, é uma forma egoísta, egocêntrica de ler a Bíblia. Muitas vezes a Bíblia não vai falar sobre você, sobre eu. Muitas vezes não vai ser uma palavra aplicada a mim, ao meu problema. Muitas vezes, né? Às vezes, Deus quer que você conheça mais dele. A Bíblia fala de Deus, a Bíblia fala do Senhor. E conhecendo o Senhor, a gente vai amadurecendo espiritualmente. Quanto mais a gente conhece o Senhor, mais a gente amadurece. Então, narrativas têm esse propósito, amém? Um outro cuidado que a gente tem que ter: histórias, textos narrativos, nem sempre entregam um ensino claro e direto. Você, quando lê uma narrativa, quando lê uma história, lá no final da história não vai ter uma conclusão assim, e Deus com isso ensinou isso e aquilo outro. Não vai ter esse tipo de conclusão ao final das histórias. O ensino, ele está de forma indireta. O ensino, ele está lá na história, mas de forma indireta. Então, você tem que se esforçar para entender o que você consegue aprender daquela narrativa, porque muitas vezes não está escrito de forma clara. Por exemplo, uma pessoa que é um zombador, né? Se for ler a história de Cã, quando ele foi cobrir Noé, né? Quando ele se encontrou com Noé, depois que Noé ficou bêbado e ficou nu, um zombador talvez não entenda qual foi o erro ali, né? Porque o texto bíblico não é claro em dizer para nós por que Cã agiu de maneira errada. Então, nós temos que entender, né, com o óculos moral de Deus, ler o texto e entender qual é o erro ali, né? Qual foi o erro daquela situação, para entender por que ele foi amaldiçoado, né, a sua descendência por Noé. Textos narrativos, muitas vezes, reforçam um mandamento, né? Por exemplo, honrar pai e mãe. O filho de Noé, ele não cumpriu esse mandamento de honrar pai e mãe, né? Então, esse é o entendimento que a gente tem que ter. Tem um pregador que ele fala uma outra coisa que eu não coloquei aqui, mas que é muito importante também. Texto narrativo é diferente de texto normativo. A gente não deve ler o texto narrativo como se aquilo fosse mandamentos para nós, né? Como se fosse ordenanças. Aquilo é simplesmente uma história. E a gente tem que ter cuidado com o que aquela história tem para nos dizer, né? Amém? Eita, estou olhando aqui o horário. Vamos seguindo, pessoal. Poesias agora. O que são poesias? Poesias são orações, hinos, cânticos e poemas, né? Poesias são os textos mais lidos da Bíblia, né? Os católicos, eles gostam muito de deixar a Bíblia, né, aberta lá no Salmo 23, no Salmo 91, né? São textos mais lidos da Bíblia. E, como eu falei, as poesias, elas se encontram em quase todos os livros da Bíblia. Nós temos lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 23, tu é osso do meu osso e carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirado, né? Isso é uma poesia, isso é um texto poético. Adão ficou tão feliz em receber a sua esposa, que ele declara, né, uma poesia, né? E também Isaías. Isaías também é composto, né, na sua grande maioria, por textos poéticos. A minha Bíblia, pessoal, quando aparece um texto poético, eu não sei se acontece na sua, mas na minha Bíblia, o texto fica centralizado, né?
tem uma formatação diferente quando é uma poesia. Então, a minha Bíblia tem esse recurso. Já me ajuda a identificar esse texto como um texto poético. Isaías 1, 2 e 3 diz assim: Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Então, isso aqui é um texto poético. Por que é importante poesias? Poesias são importantes por quê? Porque nos ajuda a nos expressar diante de Deus. Né? Eu lembro até do pastor Isaías falando, né, que ele deixava lá um hino, né, uma música tocando, né, quando ele não tinha forças para orar. Então, é justamente isso, nos ajuda a nos expressar diante de Deus. Nos ajuda a considerar os nossos caminhos. Uma vez que o texto ele foi transformado em poesia, colocando ali de forma poética os mandamentos, os preceitos do Senhor. Então, eu conheço melhor, né, o que Deus espera de mim, e aí eu posso considerar os meus caminhos, saber se eu estou andando no caminho correto. Poesias, irmãos, nos ajudam a memorizar o que é relevante. Poesia é um cântico, é uma música, né? Era cantado. Então, é muito mais fácil a gente decorar uma música, não é? Vocês não têm essa facilidade? Eu tenho, quando eu venho aqui nos cultos, né? No outro dia, sem querer, eu estou cantando as músicas que foram entoadas aqui nos cultos, né? Sem querer, por quê? Porque fica na nossa memória. Então, tenha esse poder a poesia, né? E lembrando, pessoal, que antigamente não era comum as pessoas saberem ler e escrever. No tempo ali do Antigo Testamento, por exemplo, não era comum as pessoas saberem ler e escrever. Então, como é que eles decoravam o texto bíblico? Por meio de canções. E a poesia ela tem a seguinte estrutura, né? Elas são, no nosso idioma, na nossa cultura, uma poesia, ela é identificada como poesia quando a gente consegue fazer rimas, não é isso? Só que lá na época dos hebreus, não é desse jeito. A poesia bíblica, né, é considerada uma poesia bíblica pelo concatenamento de ideias e não de sílabas, né? E nós temos alguns paralelismos, né? Esse concatenamento de ideias é chamado de paralelismo. Nós temos o paralelismo sinonímico, lá em Isaías 44, 22, diz assim: apaguei as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Né? Olha como concatena a ideia. Transgressões e pecados, névoa e nuvem. Vocês estão vendo que tem relação? Então, isso é o que caracteriza um texto poético, essa relação entre as palavras. Isso é que é a poesia bíblica, né? Essa forma é considerado paralelismo sinonímico, porque a segunda linha reforça o sentido da primeira. Nós temos o paralelismo antitético, que a segunda linha contrasta o pensamento da primeira linha. Lá em Oséias 7,14 diz assim: não clamam a mim com sinceridade, mas gemem no leito. Então, é um contraste, né? Então, a poesia bíblica está relacionada com ideias. Um outro paralelismo sintético. Obadias 21 diz assim: os vencedores subirão ao monte de Sião para julgar o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Isso é um texto poético? Sim, também. Por quê? Porque a segunda linha e as linhas subsequentes vão repetir ou reforçar o sentido da primeira linha. Né? Então, os textos poéticos, eles têm essa estrutura. Cuidados agora para a interpretação de textos poéticos.
Número 1, os textos poéticos, eles são dirigidos à mente através do coração. Então, a gente vai ver nas poesias bíblicas muitos exageros, né? Muitas figuras de linguagem, porque a intenção do autor é te impressionar, é mexer com seus sentidos para que isso fique gravado na sua mente. Número 2, não constitui um sistema doutrinário. Um exemplo é o Salmo 51. Salmo 51, no versículo 5, diz assim: sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Né? A intenção de Davi era exagerar um pouco para dizer o quanto que ele é pecador, mas não quer dizer, né, um sistema doutrinário. Ele aqui não está querendo dizer que todo homem, né, nascido de mulher, por causa da semente do pecado lá de Adão, ele é pecador. Ele não está querendo dizer aqui, né, constituir um sistema doutrinário completo. Ele só está exagerando para reforçar um ponto. Outra forma, não entender como literal os salmos. Existem muitas, metáforas, muitas metáforas, né, que é uma figura de linguagem. Então, a gente tem que entender os textos poéticos dentro da sua forma literária, como metáforas, na maioria dos casos. Número 4, cada salmo possui em si mesmo a totalidade literária. Quando a gente for fazer a interpretação do salmo, considerar o salmo inteiro, do primeiro ao último versículo. Porque se a gente pegar um salmo, um versículo isolado, pode acontecer da gente interpretar de maneira incorreta. Ainda no Salmo 51, temos aqui o versículo 17, né? Versículo 16. O salmista diz: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os daria. Aí quem lê esse salmo pode pensar assim: poxa, mas então Davi está anulando todo o sistema sacrificial, né, que Moisés estabeleceu? Na verdade, não. Se a gente pegar só esse versículo de maneira isolada, nós vamos entender assim. Mas o texto ele é explicado nos próximos versículos, né? Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. E no versículo 19, então te agradarás dos sacrifícios sinceros. Aí ele reforça o sistema sacrificial, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o seu altar. O que Davi está querendo dizer aqui é que Deus, ele olha o coração daquele que está oferecendo a oferta. A gente tem que oferecer a oferta, mesmo que seja uma oferta de sacrifício, segundo a lei de Moisés, com o coração quebrantado, com o coração contrito. Né? Isso que importa, é assim que Deus recebe os sacrifícios. Né? Poesias. Cada salmo possui uma finalidade. Cada salmo possui uma finalidade. Lamentação, ação de graças, louvor, história da salvação, sabedoria, cânticos de confiança. Existem salmos que eram para ser cantados na coroação do rei, né? Existem salmos que eram para ser cantados em momentos de guerra. Então, a gente tem que considerar cada finalidade dos salmos. Salmo de lamentação. Então, não tem como nós usarmos, por exemplo, num casamento, um salmo de lamentação, né? Não vai dar bom, não combina. Então, cada salmo tem a sua finalidade. Conhecendo a finalidade, a gente vai poder empregar de maneira correta os salmos. Salmos imprecatórios, irmãos. Olha só o que está escrito no Salmo 3, versículo 7. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos inimigos. E aí, irmãos, a gente
a gente pode usar os salmos dessa forma? A gente pode orar assim a Deus? Né? Jesus, ele fala, né? Jesus, ele veio e falou para nós, né? Para a gente orar pelos nossos inimigos, né? Então, isso aqui é uma forma do salmista aplicar o que está escrito lá no Salmo 4, versículo 4. Irai-vos e não pequeis. E lá em Efésios 4, 26 a 27, diz assim: não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol, nem deis lugar ao diabo. Né? Então, irmãos, Deus até entende. Não tem como a gente... Se eu estou com o meu coração amargurado, cheio de ira, sabe? Cheio de ira, porque essas coisas é natural do ser humano. Né? Se alguém fez um mal para nós, a gente vai ficar triste, e com o coração com raiva, amargurado, com ira. E se a gente for orar a Deus, Senhor, derrama toda sorte de bênção sobre essa pessoa. Sabe, Deus, ele deseja de nós não uma oração falsa, mas Deus deseja de nós uma oração sincera. E é isso que Davi está fazendo. Davi está expressando aquilo que tem no seu coração para Deus, até como uma forma de não pecar contra o Senhor, fazendo justiça com as suas próprias mãos. Se vocês forem ler a história de Davi, até quando o seu filho Absalão se revoltou contra ele quis de todas as maneiras proteger o seu filho. Né? Então ele falava aquelas palavras para o Senhor, porque a justiça pertence a Deus, mas era como se fosse algo terapêutico, sabe? É como se fosse uma forma de você extravasar para Deus aquilo que tem no seu coração, justamente para você não pecar, para que no outro dia, né, você já ficasse em paz com Deus, em paz até com aquela pessoa. Por último, pessoal, sabedoria. Sabedoria é diferente de textos poéticos, né? Eu interpreto sabedoria de uma forma e o texto poético de outra. Textos poéticos são palavras do homem para Deus, né? E que são também palavras de Deus para nós, porque essas palavras foram inspiradas. Agora, sabedoria são ditos, né? São ditos, provérbios relacionados à vida cotidiana, né? Não se constituem em uma oração para Deus como nos textos poéticos. O que é a sabedoria? É a habilidade de fazer escolhas piedosas na vida, aplicando a vontade de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Com base nisso é que foi escrito os textos que são classificados como textos de sabedoria. Por exemplo, o livro de Eclesiastes, o livro de Provérbios, o livro de Jó e o livro de Cântico dos Cânticos. Agora nós temos prós e contras, né? Levando em consideração Provérbios. Provérbios, quais são os benefícios? Por que é bom? Porque são textos curtos. São textos curtos e de fácil memorização. E o ponto negativo? O ponto negativo é justamente isso também, né? Por ser textos curtos, é mais provável o emprego de forma correta. Sendo um texto curto, ele não declara tudo acerca daquela verdade. Não declarando tudo acerca daquela verdade, a gente pode aplicar de maneira incorreta. Aqueles textos curtos do livro de Provérbios, na verdade, nos apontam em uma direção que nós devemos caminhar, mas não esgota completamente aquilo que quer dizer, né? Então, cuidados na hora de interpretar os textos de sabedoria. Por exemplo, Provérbios 16, 3. Olha só o que diz, pessoal. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos.
Muita gente entende isso como uma verdade absoluta. Muita gente entende esse texto como uma promessa de Deus, mas na verdade não é. Isso aqui é um princípio geral. É um princípio geral. Suponha que você vai casar, né? A pessoa está lá apaixonada, né? Normalmente é assim que funciona, né? A pessoa está lá apaixonada, vai casar e movida por essa paixão, coloca diante de Deus. E porque colocou diante de Deus, pensa que o casamento vai ser uma bênção, vai ser tudo a mil maravilhas, né? E quando não é a palavra de Deus que errou? Não, né? Não é. Se você vai fazer um negócio, você ora a Deus, coloca ali diante de Deus, e logo em seguida você toma uma decisão, sem avaliar todas as questões. Só porque você colocou diante de Deus, é garantia de que aquele negócio vai dar certo? Não é. Então, textos de sabedoria não significam promessas, não significam profecias, né? Que certamente vão se cumprir nas nossas vidas. São orientações gerais de como viver uma vida bem-sucedida aqui na Terra. Não se deve entender provérbios como uma promessa categórica, mas sim como uma verdade geral. E para terminar, pessoal, falamos sobre narrativas, textos poéticos e agora finalizando sabedoria. Cuidados. Não retirar do contexto. Por exemplo, os conselhos do amigo de Jó, né? Eu acredito que os pastores aí da teologia da prosperidade viram, né, só os conselhos do amigo de Jó. Não viram o total. Eles tiraram do contexto. Porque se você observar só os conselhos dos amigos de Jó, você vai entender que se Deus me ama, eu tenho que ter uma vida próspera. Se Deus não me ama, se Deus ele não se agrada de mim, né, eu vou ter uma vida miserável, eu vou ter, né, passar necessidade, eu vou passar por sofrimento. Então, é uma maneira errada de entender esse texto de sabedoria. Não ler literalmente, porque também tem muitas figuras de linguagem. Considerar a cultura da época e as figuras de linguagem, né? Por exemplo, lá fala muito sobre reis, você estará perante reis, que não é a realidade da nossa sociedade. O emprego errado, lá dos textos de Provérbios, por exemplo, pode justificar uma vida materialista, porque uma característica desses textos não é o nosso relacionamento com Deus, mas é o nosso relacionamento aqui na sociedade, né? Então, se você foca bastante, né, esse aspecto, isso pode te levar a uma vida materialista. Amém? E eu queria saber se os irmãos têm alguma dúvida. Falei sobre a Bíblia quase toda, né? Alguma pergunta, irmãos? Alguma colocação? Não? Perguntas? Som. Estão com medo de perguntar, irmãos? Estão querendo ir logo para o sorvete? Tem gente... Estão desesperados atrás de sorvete? Não acredito, não. Estão provando que são crentes mesmo, né? Tudo bom? Eu tenho uma pergunta que a gente falou sobre a ciência e a arte, né? E aí eu fiquei naquela dúvida quando você falou assim, o sentido, que é a intenção do autor, e tem o significado, que é a aplicação.
Aí eu queria entender se existe uma correlação entre o sentido ser a ciência, a gente avaliar como ciência, né, os métodos, e se o significado seria a arte. Mas isso que eu queria entender mesmo. Não. Para descobrir o sentido do texto, você usa métodos que são científicos, entendendo como científico o uso de ferramentas, metodologia, mas para encontrar o sentido do texto, também você entende, você analisa o texto como, eu dei o exemplo de um crítico, né? Crítico de arte. Você utiliza a arte também para perceber as nuances, para perceber o foco, para perceber o estado de espírito, né? Então, para observar, para identificar o sentido do texto, você usa tanto a ciência como a arte também. Amém? Nem é uma pergunta, assim, não. É para falar que Jesus ele se utilizava nos evangelhos, né, da hermenêutica, para quando ele ia falar para o povo, quando ele ia falar para os discípulos. A gente vê aqui em João 5,46, quando ele fala: porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não creem nos escritos dele, como crerão nas minhas palavras? Então, assim, Jesus ele vem nos evangelhos explicando, né, muitas coisas que já tinham sido faladas no Antigo Testamento, né? Então, a minha contribuição é essa, só para testificar aqui que Jesus já era hermeneuta, já explicava para a gente. Mestre dos mestres, né, o nosso Senhor. Semana que vem vai ser Evangelhos. Mais perguntas, irmãos? Fabiano, posso fazer uma pergunta? Pode. Que Agora eu não sei se eu vou conseguir responder. Em que o estudo da hermenêutica contribuiu para a tua vida particular de estudo da Bíblia? Nossa. Colocar em palavras é até difícil, né? Colocar em palavras assim, o quanto a gente tem que se submeter ao texto bíblico. E como muitas vezes eu fui, como eu falei até aqui, né? Eu fui errado, né? Em querer aparecer, né, deixar a vaidade tomar conta de mim às vezes. Então eu tive que me converter, né, novamente com o estudo da hermenêutica. Eu acho que eu me tornei um crente melhor por conta disso. Além de, lógico, identificar a importância do texto bíblico, né, do real sentido do texto bíblico, daquilo que o autor tem para dizer para as nossas vidas.